Então, pessoal, eu tinha ficado devendo um vídeo para vocês mostrando como é que funciona para a gente criar componentes aqui no FreeCAD, né? Componentes dinâmicos. Bom, eu estou aqui com alguns abertos e vou mostrar para vocês. Mas se vocês tiverem interesse em aprender como fazer, eu posso estar gravando um tutorial, né? E colocando lá no canal do HR Compacta, né? Do Pedro. Para vocês aprenderem. Não tem muito segredo. Basicamente o que a gente vai usar é a parametria que o FreeCAD tem, né? Que o FreeCAD nos proporciona. Eu acredito que muitos já fizeram até isso daqui que eu fiz, mas é sempre bom a gente compartilhar, né? Então é o seguinte, por exemplo, aqui eu tenho um componente de uma mesa. Basicamente, nesse componente aqui de mesa, o que eu fiz foi o seguinte. Eu criei uma tabela, né? Duas tabelas na verdade, aqui do lado. Uma tabela para mesa e uma tabela para modificar os assentos. E nessas tabelas aqui eu vou abrir ela aqui. Nessas tabelas eu coloquei os parâmetros, né? Para a gente poder alterar. Então, alterando esses parâmetros aqui, parametricamente a mesa altera. Inclusive, a quantidade de cadeiras. Por exemplo, aqui eu estou com 3 cadeiras de cada lado, vou colocar uma cadeira de cada lado. Então o modelo altera e deixa uma cadeira. Eu posso alterar, sei lá, o comprimento, largura. Vou colocar aqui 6 centímetros, 1 metro. E aqui eu já tenho uma cadeira, uma mesa bem menor, né? Sei lá, para uma sala de jantar menor, sei lá, para um restaurante, né? Mesa de 4 lugares. E simplesmente alterando os parâmetros aqui, vou colocar aqui 50 centímetros. E aí eu já tenho uma mesa maior, né? Posso até colocar maior. Vou colocar maior aqui e vou colocar até 4 cadeiras. Então eu consigo manipular esse objeto. Aí eu abro ele, geralmente o que eu faço, eu abro o componente que eu quero, altero os parâmetros na tabela, salvo, crio uma cópia simples dele, né? E copio ele para o arquivo que eu quero, né, utilizar. Sei lá, para minha planta baixa lá, para o meu modelo 3D. Por exemplo, aqui eu consigo parametrizar tudo, inclusive, por exemplo, aqui ó, um detalhe bem pequeno, eu consigo alterar. Eu vou alterar o canto da mesa aqui. Então eu vim aqui, colocar aqui 10 centímetros e eu consigo alterar tudo mesmo do componente. Né? Eu coloco tudo paramétrico. Inclusive, o interessante é que você consegue com os mesmos os mesmos parâmetros aqui da tabela parametrizar outros componentes. Por exemplo, essa mesa aqui, com essa mesma tabela eu consegui parametrizar essa mesa e também consigo, simplesmente ocultando ela aqui, ó, eu vou ocultar essas cadeiras também, eu também tenho uma mesa rústica aqui, ó, parametrizada com a mesma tabela. Então se eu vier aqui na mesma tabela e alterar, eu consigo alterar a mesa, tá vendo? O interessante é isso. Então, no mesmo arquivo, sei lá, você cria um arquivo de mesas. Então, no mesmo arquivo de mesas, utilizando os mesmos parâmetros, a gente consegue gerar vários estilos de mesas. Entendeu? Vou voltar aqui para 5 centímetros, que é o que eu acho mais interessante. Mas, para quem não gosta de usar tabela, também tem outra forma. Ao invés da gente configurar os parâmetros na tabela, eu vou fechar esse arquivo aqui e mostrar para vocês. A gente tem esse outro arquivo aqui, ó. Esse aqui é diferente. Eu consigo parametrizar ele utilizando, se vocês podem notar que eu só tenho um objeto aqui, não tenho tabela nenhuma. Mas dentro desse objeto eu tenho um componentezinho aqui chamado propriedades que eu criei. E nele eu consigo adicionar propriedades.
nele, aqui ó, eu tenho, por exemplo, altura, comprimento e largura. Então, alterando essas propriedades aqui, eu consigo alterar o próprio modelo. Isso facilita porque a gente não precisa ficar abrindo tabela para poder alterar valor. E eu consigo ver aqui acontecendo, né? É mais simples e mais rápido, pelo menos eu acho. Então, os componentes que eu estou criando agora para frente está sendo dessa forma. Então, eu clico aqui, ó, eu vou, sei lá, alterar a altura aqui para 200, mando recalcular, né? Vou mandar recalcular aqui. Pronto. O meu componente alterou para a forma para o parâmetro que eu adicionei aqui. Mando recalcular de novo. Aqui eu estou tendo que mandar recalcular, tá, pessoal? Porque o meu arquivo aqui está com um certo probleminha. Mas a princípio ele altera automaticamente, tá? Eu vou colocar aqui 500. Aí. Então funciona bem. Outra coisa interessante que eu já mostrei, né? Eu vou abrir um outro arquivo aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só pegar o arquivo aqui. Eu utilizo muito para poder fazer componentes para modelagem, né? Deixa eu fechar aqui. Desculpa, meu computador está um pouquinho lento, mas é porque eu estou gravando a tela, fica meio pesado. Mas aqui, ó, por exemplo, nesse arquivo eu tenho vários modelos de bancada para banheiro, por exemplo, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma bancada com cubo esculpida. E da mesma forma, né, esse aqui é um modelo antigo, eu utilizei tabela para poder fazer isso. Então, aqui a gente tem um modelo, e aqui é a tabela que controla esse modelo. Só que eu não fiz somente esse modelo de pia. Utilizando esses parâmetros, eu tenho vários modelos, por exemplo. Com os mesmos parâmetros, eu tenho esse modelo, cubo esculpida, tem esses outros aqui, ó. Lavatório, aqui, cubo esculpida com os dois pés fechados, com esse modelo de cuba aqui, embutida, né? Com dois pés fechados, cubo de sobrepor, e eu consigo parametrizar tudo, a altura da saia aqui do lado, a altura do roda-mão, o tamanho das cubas, a quantidade inclusive, por exemplo, eu vou reduzir aqui para 2 cubas, e aí ele vai atualizar, vai demorar um pouquinho para recalcular, porque são muitos modelos aqui do lado, né? Só aguardar um pouquinho. Aí, recalculou. Então agora aqui eu tenho 2 cubas, posso reduzir o comprimento dela. Sei lá, vou colocar aqui só pra vocês verem. 200 centímetros. Então eu consigo mexer nela toda, utilizando dessa forma. Mas eu poderia também ter feito daquela outra forma, né? Mas como esse arquivo aqui é antigo, eu não acabei nem mexendo, nem atualizando ele. Mas eu consigo também criar um componente com as propriedades, e ao invés de eu utilizar a tabela para mudar essas propriedades, aí atualizou. Ao invés de eu utilizar a tabela para mudar essas propriedades, eu consigo utilizar o próprio componente com as propriedades, né? E utilizando as propriedades do próprio componente eu consigo modificar ele. Igual, geralmente o que eu faço, por exemplo, eu quero essa cuba, né? Sei lá, vou pegar outra aqui. Essa daqui. Sei lá, uma pia, né? Com duas bacias. O que geralmente eu faço, eu pego ele aqui, ó, crio um componente, um objeto simples. Então eu tô com ele aqui agora, ó. Tô com ele aqui, dou um Ctrl C, vou abrir um novo arquivo aqui para vocês verem.
aqui. Dei um Ctrl C, vou lá no meu arquivo, dou um Ctrl V e posiciono ele no lugar. É assim que eu faço meus componentes dinâmicos. E se eu precisar mudar, eu vou no arquivo novamente, modifico as propriedades que eu quero e venho e colo no arquivo que eu estou editando agora. Fica bem mais leve, né? Fica muito mais leve de fazer e a gente não precisa ficar remodelando a mesma coisa várias vezes. Então você perde, claro, perde um tempinho antes modelando a primeira vez, mas depois você consegue reutilizar. A minha ideia era até a gente criar talvez um repositório para que todos nós possamos depositar isso lá, colocar esses modelos lá e compartilhar eles, né? Seria interessante, seria de grande ajuda para todo mundo, inclusive para quem está chegando aí no FreeCAD. Daria uma mão, uma baita ajuda pro FreeCAD. E aí fica de vocês, querem que eu ensine, estão a fim de compartilhar, né, da gente fazer esse repositório. Então, com vocês aí.